E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou falar sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, que veio nessa edição incrível da editora Aleph. Ele vem nessa caixinha, aí quando você tira o livro mesmo, você descobre que o livro é todo preto, imitando um monolito, que é um artefato aqui que vai aparecer na história. Eu achei muito legal. Eu estou mostrando, gente, porque talvez tem gente aí que não viu ainda, e por isso que eu estou mostrando. Bom, a história é bem conhecida por causa do filme mesmo, né, que foi dirigido e produzido pelo Stanley Kubrick. O filme ele foi lançado em 1968 e é um grande clássico aí da ficção científica no cinema. O filme tem aquela famosa trilha sonora que todo mundo em algum momento da vida já ouviu em algum lugar. Tudo começou quando o Kubrick ele queria fazer um filme que mostrasse o lugar do homem no universo. Na época ele estava muito interessado com a possibilidade de haver vida em outras partes do universo. Lembrando também que eles estavam naquela época, né, da corrida espacial ali entre os Estados Unidos e a União Soviética. E também um ano depois que o filme foi lançado, o homem ele conseguiu pisar na Lua, né, que foi em 1969. Então foi um momento muito propício mesmo para o lançamento do filme, para o desenvolvimento do filme. Então o Kubrick ele convidou o Arthur C. Clarke, né, para eles dois juntos desenvolverem a história. O Kubrick ele tinha lido dois contos desse autor aqui, né, o Arthur C. Clarke, que foi o A Sentinela e o Encontro no Alvorecer. E os dois usaram esses dois contos como base para desenvolver a história, né, Uma Odisseia no Espaço. Mas o Arthur C. Clarke deixa bem claro aqui no prefácio que tem neste livro aqui, que eles apenas usaram os contos como base mesmo, e a maior parte da história eles criaram, né, eles criaram depois. Os dois contos, gente, está presente aqui neste livro aqui, no final do livro, e se vocês lerem os contos, vocês vão perceber uma semelhança com a história. Então, gente, o roteiro do filme ele foi escrito ao mesmo tempo que o livro, e cada um dava ideia. O Stanley Kubrick ele trocava ideia com o Arthur C. Clarke, né, cada um dava ideia um para o outro. O Arthur ele escrevia uma parte da história, mostrava para o Kubrick para ver o que ele achava. Então havia essa troca ali, e dessa maneira eles desenvolveram, né, a história. Então, enquanto o Arthur C. Clarke ele escreveu o livro dando muitos detalhes, muitas explicações sobre alguns mistérios que a gente vai encontrar aqui na história, o Kubrick ele fez o filme assim, mais enigmático, né, dando muito menos detalhes e muito menos explicações, para quem assistisse e tentasse mesmo interpretar a história. Então a história do livro, gente, ele funciona como um complemento ao filme. Então se teve partes ali do filme que você não entendeu, na história aqui do livro você vai entender mais com os detalhes, explicações que o Arthur C. Clarke dá à história, aos mistérios. Muita gente criticou isso, falando que o livro faz perder um pouquinho a graça do filme, né? Que uma das graças do filme são esses enigmas, que a gente vai encontrar no filme. Mas eu acho que não, gente. Eu acho que pelo contrário, eu acho que com esses detalhes, o livro ele fica muito mais interessante ainda. E, gente, pra mim, na minha opinião, esse livro aqui tem um dos finais mais espetaculares que eu já vi na minha vida. O mais interessante, o que mais me prendeu. Eu não estou falando das últimas 10 páginas do livro não, tá, gente? Estou falando que o final desse livro aqui, podemos dizer assim que seria 70, 80 últimas páginas do livro. E eu nunca vi um final tão intrigante que me prendesse tanto como esse livro aqui. Então a história começa nos contando o que estava acontecendo com a humanidade há 3 milhões de anos. Todos eram ainda homens macacos, e esses homens macacos estavam passando por uma série de dificuldades. Muitos estavam morrendo de fome, estavam sendo atacados por outros animais. Então os homens macacos eles estavam quase entrando em extinção, até que numa manhã, num certo dia, no lugar onde que esses homens macacos vivem, aparece um monolito. Monolito é um artefato, uma pedra retangular, né, muito perfeita, ela é extremamente lisa, com dimensões perfeitas, né, muito negro também. Eu vou colocar a foto desse monolito aqui para vocês verem em algum lugar aqui da tela.
E assim, a origem desse monolito assim, acaba virando assim, um grande mistério, mas a gente percebe que veio de algum lugar no universo, assim, de outro lugar do universo. Isso é claro que chama muita atenção dos homens macacos, eles vão até ali, começam a pegar nessa pedra e começam a tentar morder essa pedra e ao mesmo tempo eles começam a sentir um fascínio por essa pedra. Então é como se esse monolito ele hipnotizasse os homens macacos. E ao mesmo tempo que os homens macacos ficavam hipnotizados por essa pedra meio que conseguisse entrar na mente desses homens macacos e fazer algumas modificações na inteligência deles. Então, a partir da chegada desse monolito, tudo começa a mudar ali, nessa tribo ali de homens macacos. Eles começam a ter consciência, começam a ter inteligência maior. Então, por exemplo, se tinha ali ossos de um animal morto, eles começaram a perceber que eles poderiam usar aquele pedaço de osso como uma arma, né, para atacar outros animais, para obter alimento. Então, a partir da chegada desse monolito que os homens macacos começam realmente a evoluir, começam a dominar ali a região, e assim vai evoluindo até chegar, virar humanos mesmo. Então a história começa nos contando o que estava acontecendo com a humanidade há 3 milhões de anos. Todos eram ainda homens macacos, e esses homens macacos estavam passando por uma série de dificuldades. Muitos estavam morrendo de fome, estavam sendo atacados por outros animais. Então os homens macacos eles estavam quase entrando em extinção, até que numa manhã, num certo dia, no lugar onde esses homens macacos vivem, aparece um monolito. Monolito é um artefato, é uma pedra retangular, né, muito perfeita, né, extremamente lisa, com dimensões perfeitas, né, muito negro também. Eu vou colocar a foto desse monolito aqui para vocês verem, em algum lugar aqui da tela. Então, a história, a gente fala outra parte da história, né, essa parte que eu falei assim, é só o comecinho. Então a história vai nos contar a humanidade já desenvolvida, com toda a tecnologia. Os humanos conseguiram criar uma colônia na Lua, uma base na Lua. Então os astronautas que viviam nessa base ali na Lua estavam escavando lá um terreno ali, uma cratera ali na Lua, aí eles descobrem um outro monolito enterrado. E isso desperta assim, uma curiosidade enorme, né? Porque ninguém sabe por que aquele monolito estava ali, da onde que ele veio, qual a origem dele. A única coisa que eles têm certeza é que esse monolito foi criado por uma força que não é natural, né? Por algo que não era da natureza. Tinha algo inteligente por trás e que ela foi enterrada de propósito, né? Ela foi enterrada de modo que alguém, né, descobrisse. Bom, gente, depois o livro ele dá uma cortada e a gente chega numa outra parte da história, que é já mostrando, né, uma missão com alguns astronautas, uma espaçonave, indo para Saturno, né, para fazer uma exploração ali nas luas. Mas os verdadeiros objetivos dessa missão não é nos contados. Tem um objetivo, aliás, tem um verdadeiro objetivo. Então a gente fica um pouquinho perdido. Para quem não conhece a história, ou não viu o filme ainda, a gente fica um pouco perdido porque a gente não sabe aonde que o Stanley Kubrick, o Arthur C. Clarke, ele está tentando nos levar. Mas quando essa espaçonave chega no objetivo, gente, é espetacular, tá, gente? Um dos melhores finais que eu já vi na minha vida. Bom, gente, nessas espaçonaves a gente vai encontrar um outro personagem meio diferente, que é um computador chamado HAL 9000, que é um computador assim, super inteligente que consegue imitar as emoções humanas. Ele é um computador que fica nessa nave e auxilia, né, os astronautas ali. E o fato dele imitar as emoções humanas vai acabar tendo uma séria consequência aqui na história que vocês vão ler para saber. Na capa do livro, gente, essa bolinha vermelha aqui, na verdade, é o olho, né, desse computador que vai aparecer aí, né, no filme. E o Stanley Kubrick e o Arthur C. Clarke, eles conseguem transformar esse monolito em algo que nos intriga muito. A gente fica com uma ansiedade enorme para saber o que é esse monolito, qual o mistério que está por trás desse monolito. Eu nunca vi um objeto tão simples, um artefato tão simples, me despertar tanta curiosidade como esse monolito, essa pedra retangular.
O livro, gente, ele também levanta, o livro e o filme, ele levanta várias questões aí para discutir. Por exemplo, uma delas é sobre como esse HAL 9000, esse computador, sobre o que aconteceria se os humanos conseguissem desenvolver um computador que tivesse uma inteligência tão grande que começasse a ter consciência, né? Começasse a imitar as emoções humanas. Qual seria as consequências disso? Se vocês lerem o livro, vocês vão descobrir qual é a opinião do Kubrick, né? Do Stanley e do Kubrick e do Arthur C. Clarke em relação a isso. Outra também que o livro discute é sobre: será que a evolução humana teve alguma intervenção por algo superior, uma outra inteligência superior aí? Então é um livro que tem muitas discussões também, é muito interessante isso. Gente, sério, leiam isso aí, vocês não sabem o que estão perdendo, gente. Sério. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.